Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, a Bia. Tudo bem, Bia? Muito bem. Então, nesta importante aula, falaremos sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Quais são os órgãos da ONU e as secretarias também que a ONU tem, né? Para poder, então, abranger o mundo, né? Os países membros aí, tá bom? Vamos acompanhar? Vamos lá. Então, objetivos desta aula são analisar e entender o que é a ONU, né? O que é essa organização. Reconhecer os principais órgãos que compõem a ONU. Você conhece os principais órgãos? E compreender então, os principais objetivos que a ONU tem no cenário internacional. Então, para a reflexão, vocês já ouviram falar então sobre a ONU, essa organização de várias nações, né? Vocês sabem qual é o objetivo principal da ONU no panorama mundial? Aqui temos a bandeira da ONU. Repare então que tem tudo a ver com geografia essa logotipo, vamos dizer assim, né? Aqui temos uma projeção cartográfica do tipo azimutal ou plana, né? Olha só que interessante, o Polo Norte está no centro e os países estão em volta, ou seja, não está priorizando nenhum país. É um tipo de projeção em que tenta ser o mais neutro ou neutra possível, ok? Então, só para a gente entender. E tem aqui 2 ramos de oliveira, se não me engano, também aí simbolizando aí, então, a ONU, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela surgiu, né, lá em 1945, 1946, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, olha só como é que foi, né? Corresponde então a uma organização internacional que foi criada então oficialmente após a Segunda Guerra Mundial, ok? Em 1945, no dia 24 de outubro de 1945, após a assinatura da chamada Carta das Nações Unidas, que foi assinada alguns meses antes, olha só, no dia 26 de junho, foi assinada então em São Francisco, lá nos Estados Unidos, ok? Muito bem. Então, olha só, vocês sabiam que a motivação para a criação da ONU principal aí é combater, então, os conflitos no mundo ou mediar esses conflitos, né? Procurando a paz, tá bom? Então, olha só, além de outros detalhes que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bem? É importante, então, destacar que a ONU tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela sociedade, como, por exemplo, a questão da paz mundial, né? Inclusive, a ONU tem uma força de paz, ok? O Brasil, inclusive, já participou no Haiti de uma força-tarefa de paz, uma missão, né? Em que os capacetes azuis, assim dizendo, né? Os soldados que usam capacetes azuis, ajudaram, então, a pacificar, né? O Haiti, que é um país aqui da América Central, né? Aqui na América. E também as mudanças climáticas também, né? Então, a questão lá do painel climático da ONU, uma parte ambiental que a ONU cuida também, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, né, que também a ONU discute isso, o desarmamento também, o terrorismo, o combate ao terrorismo no mundo, a igualdade de gênero, também a produção de alimentos, as emergências de saúde, como tem muitos casos na África, né, assim como também agora aí a ONU que está à frente na pandemia atualmente, ok? Então vamos lá, aqui então está mais uma vez mostrando para vocês, né, o símbolo da ONU, tá bom? Onde então se localiza a ONU? A sede da ONU fica em Nova York, nos Estados Unidos da América, mas ela tem outras subsedes, né, espalhadas, por exemplo, na Europa e Ásia também, olha aqui, ó. Temos então também na Suíça, na Áustria, em Beirute, capital do Líbano, que fica na Ásia, Santiago, que fica no Chile, né, próximo aqui ao Brasil, ok? Então aqui está a sede da ONU lá em Nova York. Aqui cada bandeira dos países membros ali são hasteadas na frente da sede da ONU, tá bom? Muito bem. E aqui temos selos comemorativos, por exemplo, né, da ONU e tudo mais. Então a ONU possui uma bandeira própria, né, bem como correios e selos postais. Os idiomas oficiais que permitem que todos os membros possam estabelecer comunicação, então, entre eles, né, que são 6. O inglês, que é a língua mais abrangente no mundo, ok? O francês, o espanhol, o árabe, o chinês, que no caso é o mandarim, ok?
e o russo também. Então, são essas as principais línguas faladas aí no contexto da ONU. Muito bem. Ah, mas e o português? Né? O espanhol já é uma língua próxima ao português, então fica mais fácil ali, então, da gente entender, tá bom? Vamos para a nossa primeira atividade, então. Olha só, proposta para você. Analisando o que estudamos até aqui, explique, então, qual o principal objetivo da ONU e por que a ONU foi criada. Então, acho que é relativamente fácil para você colocar no seu caderno. Então, escreva aí e voltaremos a seguir com a resposta sugestiva. E aí, meus bons alunos, conseguiram colocar aí a sua resposta quanto ao principal objetivo que a ONU tem, né? E por que ela foi criada? Vamos acompanhar aqui a resposta? Vamos lá. Então, a ONU tem um objetivo central, que é manter a paz no mundo. Mas, espera lá, professor, não está tendo um monte de guerras no mundo atualmente? Sim, mas a ONU tenta mediar os conflitos existentes e pacificar os mais graves, né? Como, por exemplo, imagine um conflito aí atualmente entre Rússia e OTAN, que é um grupo de países que inclui Estados Unidos, né? Assim como o Reino Unido, que tem bombas atômicas, né? Então, mediando esse conflito entre esses países, que é por conta do cenário ali na Ucrânia, que a ONU ajuda aí a manter a paz no mundo, tá bom?
Continuando, foi criado então justamente para se ter então essa mediação de conflitos, né, no mundo. Quando? Após a Segunda Guerra Mundial, pensa, já aconteceu a Primeira Guerra Mundial, voltou no mundo então a guerra, né, com a Segunda Guerra Mundial, e para acabar com as guerras, principalmente as piores no mundo, né, que foi criada a ONU com esse principal propósito, combate da guerra, né, no mundo. Mas também tem outros objetivos secundários, como a questão ambiental, a questão humanitária, a questão, por exemplo, de comércio no mundo e assim por diante, tá bom? Muito bem. Aqui temos então as principais partes da ONU, são como se fossem tentáculos de um povo, vamos imaginar assim, né? Que ajudam a ONU a afirmar ali, então essa paz no mundo, né? E melhorar as questões humanas. Vamos lá. Então, olha só, então temos aqui o símbolo da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que lida com as questões trabalhistas. A FAO, ok? Que é o Fundo de Combate à Fome, né, e à Miséria no Mundo. O símbolo aqui é uma espiga de trigo, se você reparar bem, né, que é um alimento. Temos a Unesco, que lida com as questões culturais e de educação também. Temos aqui a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que na pandemia está em alta, né? Ela está sendo muito requisitada. Temos também o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que empresta dinheiro para países em crise. Temos o Banco Mundial, que a ideia dele é ajudar a financiar os países membros e desenvolvimento desses países membros. Assim como a Organização Mundial do Comércio também, né, que procura mediar ali os conflitos entre países na questão comercial, regulamentar algumas situações comerciais no mundo, enfim, ok? Muito bem, vamos para os detalhes. Aí a ONU tem também, olha só, alguns órgãos internos ali, e esses órgãos ajudam a administrar a ONU e também a levar, então, os recursos da ONU, né, para outros lugares do mundo. Vamos ver, então, essa situação aqui, por exemplo, com a Assembleia Geral, que é como se fosse a cabeça da ONU. A Assembleia Geral, ela, na verdade, é um grupo de países, né, todos os países membros, que têm direito a voto. Eles votam ali. Alguns têm cadeira permanente na ONU, como países desenvolvidos e nuclearizados, e existem as cadeiras na ONU que são temporárias. O Brasil, por exemplo, já ocupou, e pode ser que volte a ocupar uma cadeira, temporária, vamos dizer assim, né? Na ONU ali, a convite dos outros países por votação, tá bom? Então está aqui uma Assembleia Geral acontecendo, né, na sede da ONU, em Nova York, se não me engano. Então ela serve, então, essa Assembleia Geral para tomada de decisões entre os países. Então uma proposta é apresentada e eles votam, então, esses representantes dos países, depois de longas discussões aí e tudo mais, tá bom? Muito bem. O segundo deles é o Conselho de Segurança, que também é muito importante. Lembre-se que a ONU foi criada para o combate das guerras no mundo, né? Manter a paz no mundo. E o Conselho de Segurança é fundamental para manter a paz no mundo. Olha só, aqui temos uma fotografia, né, do Conselho reunido. Então, olha só, ele é responsável para garantir a paz e a segurança entre os países membros, né? Composto então, por 15 Estados-membros, ali, nessa situação ali. 5 deles são permanentes, conforme nós já falamos aqui. Então, que são os países geralmente desenvolvidos. Olha aqui, ó, o Reino Unido, a Rússia, os Estados Unidos, melhor dizendo, primeiramente ali, a França e a China. São países aí que são desenvolvidos ou nuclearizados, tá bom? Rússia nuclearizada, China também não é desenvolvida ainda, mas os outros aqui são países já, além de nuclearizados, desenvolvidos. É o único órgão da ONU com poder decisório, sendo, portanto, um dever o respeito às decisões tomadas por ele. Então, ali é o que toma as decisões mais importantes para o mundo, como, por exemplo, na questão do Iraque, né? Quando o Conselho de Segurança da ONU decidiu não invadir o Iraque, um país que tem um grande poder militar e tudo mais econômico, que são os Estados Unidos da América, mesmo assim quis invadir o Iraque e invadiu em 2003, ok? Então, nem sempre, né, o que é decidido lá realmente é obedecido em si. Mas depois alguns outros países também fizeram uma coalizão e junto com os Estados Unidos invadiram, no caso ali, o Iraque, tá bom? Só para vocês terem uma ideia também.
Assim como aconteceu no Afeganistão também, né? E assim vai. Vamos adiante. Conselho Econômico e Social. Então, o Conselho Econômico e Social, está uma fotografia aqui desse conselho, é um órgão responsável, conforme o próprio nome já diz, né, por auxiliar a Assembleia Geral da ONU no que tange então, a cooperação socioeconômica e o desenvolvimento internacional. Então, os países então se reúnem para a tomada de decisões quanto, por exemplo, né, a melhorias em países como países africanos, países da América Latina, financiamento também em si, né? Então são tomadas de decisões nesse sentido aí. Muito bem. O próximo aqui é o Conselho de Tutela. O que é o Conselho de Tutela? Vamos ver. Aqui tem uma fotografia desse conselho acontecendo, composto por 5 membros permanentes que compõem então o Conselho de Segurança, aqueles que nós já citamos ali. Suas atividades foram suspensas e reúnem-se apenas quando há situações que exijam então uma situação iminente ali, ok? Então, por enquanto, o Conselho de Tutela não está exatamente funcionando. Bom, aí vem a Corte Internacional de Justiça, ela é fundamental também. Então, por exemplo, quando há guerras, né, depois que acabam essas guerras, há então o julgamento, né, por exemplo, do ditador Saddam Hussein, ditador do Iraque, né, que foi condenado pelas leis do próprio país, também pela ONU, né, a morte. Né, as leis do país diziam que qualquer traidor da pátria deve ser morto na forca. E ele mesmo foi morto na forca do país dele. Então ali um juiz foi instituído para que isso pudesse acontecer. Só para a gente ter uma ideia então. Mas além de outras coisas, né, outras questões, por exemplo, comerciais, questões para se decidir aí, por exemplo, quando o Brasil entrou, né, nessa Corte Internacional de Justiça aí para reaver alguns direitos do Brasil diante do cenário aí comercial com o Canadá, como por exemplo o Japão, tá bom? Então, olha só, também conhecido como Tribunal Internacional de Justiça, é considerado então como o principal órgão judicial da ONU, cujo objetivo é julgar os que cometem crimes graves, né, do direito internacional, como guerras e genocídios. Melhor dizendo, né, o Brasil entrou não na Suprema Corte, mas sim na Organização Mundial do Comércio, né, situações comerciais aí, então consertando essa parte. Mas no caso de guerras, como por exemplo o que aconteceu na Bósnia, né, o genocídio na Bósnia, o que aconteceu, por exemplo, na questão do Afeganistão, do Iraque e outros conflitos no mundo, a Corte Internacional de Justiça que entrou então com o julgamento, tá bom? Muito bem. E aí vem o secretariado, olha só, o secretariado aqui, tem uma fotografia do secretariado, é o órgão responsável por fornecer estudos e informações necessárias para que a organização consiga então realizar suas reuniões. Então vamos dizer assim, é a parte burocrática da ONU, é ali onde são levantados os dados utilizados então nas Assembleias Gerais, por exemplo, né, e assim por diante. Bom, então é importante destacar então os principais objetivos da ONU. Vamos ver aqui os principais objetivos. O primeiro deles, né, é manter a paz no mundo, a paz e a segurança no mundo. O segundo deles é desenvolver relações amistosas entre as nações, mediando ali conflitos e tudo mais. Realizar cooperação internacional para resolver os problemas mundiais, por exemplo, de caráter econômico, social, cultural, humanitário, como no Haiti, por exemplo, promovendo então respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais também no mundo. Ser também um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns, ok? Então, para fazer realmente se concretizar então esses objetivos. Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade, baseada no que nós já falamos até aqui. Após a apresentação dos principais órgãos e secretariados, ok, da ONU, escreva em seu caderno, então, sua opinião sobre qual deles você considera o mais importante e responda o porquê, tá bom? Faça então no seu caderno e voltaremos com a correção a seguir.
E aí, alunos, conseguiram fazer aí apresentar a sua opinião quanto qual é o órgão, né, ou os órgãos mais importantes da ONU e explicar o porquê disso? Vamos acompanhar aqui a nossa resposta sugestiva? Vamos lá. Então, né, obviamente, o Conselho de Segurança da ONU é um dos mais importantes, se não for o mais importante, já que ele visa manter a paz no mundo, ok? A paz e a segurança mundiais. Então, aqueles países que nós citamos aqui, né, que tem cadeira permanente nesse Conselho de Segurança, que são os países geralmente desenvolvidos, mas também nuclearizados, são os que têm direito a voto permanente. Mas também tem países que têm cadeira rotativa, né, que podem votar também em determinados momentos, tá bom? Quando forem elegidos para isso. Então, olha só, a resposta então é pessoal, claro, você pode responder do seu jeito, mas principalmente aí o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral, que é onde são discutidas as situações, como por exemplo questão ambiental, questão de conflitos no mundo, e depois o voto é o que decide realmente, tá bom? Muito bem. Vamos aqui então para a nossa retomada. O que nós vimos então ao longo desta aula? Nós vimos aí então que a ONU é uma organização mundial, não é? Formada após a Segunda Guerra Mundial, e essa organização procura manter a paz no mundo, assim como também procura outros objetivos, como por exemplo a questão de saúde no mundo, a questão de direitos humanos, a questão de, vamos dizer, de combate à fome, além de outros pontos em que os seus órgãos, cada um gerencia uma das partes, ok? Espero então que vocês tenham gostado desta aula. Até o nosso próximo encontro.